Jesus. Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Depois de um testemunho desse, era para a gente estar pulando e saltando de alegria. Porque algumas pessoas ainda se fazem uma pergunta: será que Deus ainda cura como curou lá no passado? Será que Deus faz milagre como Ele fez lá no passado? A Bíblia diz que Ele é o mesmo e Ele não mudou. O milagre que Ele operou lá no passado, Ele opera hoje em nossas vidas. O milagre que Jesus, Ele por onde passou, fez milagre, Ele faz hoje em nossas vidas. Muitas vezes a gente pergunta por que eu fui o escolhido. E ele estava contando testemunho e me fez lembrar de João 9, um cego de nascença, aonde os discípulos ali passando com Jesus, viu aquele homem cego de nascença e perguntou para ele. Abram vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 10. E os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu assim, para que a glória de Deus, ou a obra de Deus, se manifestasse através da sua vida. E nós entendemos que coisas que acontecem em nossas vidas, e Deus ele opera um milagre, porque Deus tem coisas maiores lá na frente. Você agora é um testemunho vivo de Jesus e vai andar por aí falando desse testemunho. Você vai dizer: eu sou um testemunho vivo de que Jesus cura. Eu sou um testemunho vivo de que Jesus ele nos faz passar pelo vale da sombra da morte, mas ele nos traz porque ele tem um poder para fazer todas as coisas. Porque se você foi até lá, foi permissão dele. Mas se ele te trouxe, foi porque ele quis. Porque ele tem coisas grandes na tua vida. Mas ele falando isso, eu me lembro disso, mas também eu vou e me lembro de Atos capítulo 12. Quando Pedro ele estava preso, ele ia ser julgado e condenado à morte. Mas a Bíblia diz que tinha uma igreja orando por ele incessantemente. Sabe o que é incessantemente? Não parava. Talvez eu pare de orar aqui, mas a outra pessoa lá não. A outra pessoa para e vem um outro, começa a orar. Esse aqui para e tem outra pessoa ali orando. 24 horas tinha pessoas orando pela tua vida. E Deus operando o milagre. E Deus operando o milagre. Mas a gente acredita que o milagre em nossas vidas tem que acontecer como a gente lê na Bíblia. De que o Jesus ele decretou uma palavra e ele já foi curado. Mas é o que nós estamos lendo, mas como aconteceu? Um paralítico, 38 anos, esperando um milagre. Mas Jesus passou naquele caminho e fez um milagre na vida dele. E do jeito que aquelas pessoas, elas foram curadas para que o nome de Deus fosse glorificado, não é diferente nas nossas vidas hoje. Temos que passar por certas situações em nossas vidas para que verdadeiramente o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Porque ser crente aqui na igreja, quando tudo vai bem, é muito fácil. É fácil demais. Tudo vai bem, é muito fácil. Um dia eu tive essa ilusão. Porque as pessoas pregavam o evangelho para mim e diziam: aceite Jesus que teus problemas acabaram. Comercial de TV. Aceita Jesus que acabou, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo. 15 anos se passaram e é luta todos os dias. Mas a vitória ela é certa em nome de Jesus. Passamos por luta, mas Ele tem nos dado a vitória. Quantos encontraram o livro de Marcos, capítulo de número 10? Versículo de número 46, vai falar sobre a cura de um cego de Jericó. E afluíram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, numerosa multidão
Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão o repreendia para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus, e disse: chamai-o. Chamaram-lhe então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Amém? Cego de Jericó, uma passagem muito conhecida da igreja. Todo mundo que vai na igreja já ouviu falar sobre esse cego. Um homem que estava à beira do caminho a mendigar, a pedir esmola. E um certo dia ali ele estava, e Jesus ia passando, e ele ouve as pessoas falando que Jesus vinha, porque muita gente estava passando naquele caminho. Jesus estava indo para Jerusalém, as pessoas estavam indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. Muita gente ali estava passando, mas dessa vez tinha um barulho diferente. Pessoas comentavam algo diferente, porque quem vinha ali agora era Jesus. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a estudar a Bíblia, não foi a primeira vez que Jesus ali estava passando por Jericó. Quem não vai lembrar dos feitos de Jesus? Porque a Bíblia vai dizer que durante 40 dias e 40 noites, onde Jesus jejuava, onde Jesus foi tentado pelo diabo, foi lá em Jericó. A Bíblia vai falar sobre Zaqueu, um cobrador de impostos, que era de pequena estatura, e ele correu, porque ele sabia que Jesus ali ia passar, e ele sobe num pé de sicomora, para ver Jesus. Jesus para e diz: Zaqueu, desce, que eu quero ter contigo. Tudo isso acontece em Jericó. Muitas coisas acontecem em Jericó. Nos leva a entender que esse cego, ele já ouviu muitas vezes falar sobre Jesus e dos milagres de Jesus. Talvez Jesus já tinha passado por ele várias vezes, mas nesse dia em especial, ele disse: eu vou clamar, porque eu sei que o milagre vai acontecer na minha vida. Eu sei que o milagre aconteceu na vida de outras pessoas, mas ele pode fazer um milagre na minha vida também. Interessante que nós vamos entender que a última passagem de Jesus por Jericó, se ele perdesse aquela oportunidade, já não teria mais outra. Mas ele não sabia disso. Ele sabia apenas que Jesus ali ia passar. Ele apenas sabia que era Jesus que estava passando. Ele escutava as pessoas falando. Ele escutava um grande barulho. E ele começa a perguntar: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Disseram: é Jesus. É o filho de Davi, é o Nazareno, é o carpinteiro de Nazaré. É aquele que faz milagre por onde passa, alguma coisa há de acontecer. Ele coloca agora em seu coração: não importa a multidão, não importa o que esteja acontecendo, eu vou clamar para que ele tenha compaixão de mim. Eu vou clamar para que ele tenha compaixão da minha vida. Eu vou clamar para que ele tenha compaixão da minha situação. Já não aguento mais viver mendigando desta forma. Porque quando nós vamos ler o texto, nós vamos entender que Jesus faz uma pergunta. Ele: o que tu queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ver. Então antes ele enxergava, antes ele via tudo. Antes ele conseguia ver como eu e como você. Ele poderia andar, ir e vir para onde ele quisesse, para onde ele bem entendesse. Ele poderia ir lá num templo adorar, e agora já não podia mais. Já não poderia mais andar sozinho. Já não poderia mais o templo adorar. Já não poderia mais trabalhar. A única coisa que ele podia era estar à beira do caminho a pedir esmola. A Bíblia não vai falar
A situação daquele homem, a situação financeira daquele homem, diz apenas que era o cego Bartimeu, filho de Timeu. Mas não fala mais nada. Não fala mais referência sobre a vida deste homem. Qual era a posição social dele, se ele tinha família, como era, nada. Mas nós entendemos que ele enxergava tudo, e agora já não enxergava mais nada. Talvez esse homem tivesse uma família. Talvez ele trabalhava e sustentava a sua família. Talvez esse homem tinha vários amigos. Mas agora ele já não tem mais nada. Ele agora está à beira do caminho a pedir esmola. A única coisa que ele tem é uma capa para se cobrir do frio. E as pessoas passavam por ali para ir ao templo adorar, e estava ele com a sua mão estendida, pedindo esmola. Quantas vezes em nossas vidas a gente se sente impotente? O irmão estava contando aqui o seu testemunho, eu estava lembrando do que aconteceu em minha vida. Porque quando a minha mãe teve um AVC e eu levei ela para o matador aqui no Cabo, e ela ali teve um AVC na frente do médico, e quando ela começou a sair algo branco, um negócio lá, ele se afastou e disse: mova ela. E eu disse: Jesus, ainda bem que eu sou crente, porque não é fácil ver a própria mãe numa situação daquela, e um profissional da área agir de uma maneira como essa. Mas o que acontece? Ela tinha que ser transferida urgente, mas não podia, passou o dia inteiro eu chorando naquele hospital e orando, clamando a Deus. Comecei a ligar para tudo que a pessoa que eu conhecia, que tinha algumas influências, mas não podia porque não existia maca, as macas tinham sumido. Um problema que está acontecendo hoje. De manhã até 3 e pouca da tarde, chega uma maca e minha mãe é transferida para o Hospital da Restauração, na emergência, naquele corredor. A maca que chegou era uma maca muito antiga, era só os ferros atravessados. E coloca ela em cima daquela maca, e as costas dela doíam e ela chorava muito. E ela dizia: meu filho, me tira daqui. Eu dizia: minha mãe, eu não posso. Meu filho, me tira daqui, me leva para casa. Minha mãe, se eu lhe tirar daqui, a senhora vai morrer. Meu filho, eu assino qualquer papel, eu faço qualquer coisa. Eu disse: eu não posso. Aí saiu por ali procurando um papelão para colocar embaixo da maca, para aliviar a dor das suas costas. Eu me senti tão impotente. A minha vida ali já não valia mais nada. O ser humano que eu mais amava ali diante da minha frente, eu não podia fazer nada. E eu entendo que essa família passou. Diante de uma situação e se sentir tão impotente, de não poder fazer nada para ajudar. E a única coisa que a gente pode fazer é clamar a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque é em momentos como esse que a gente vê que a influência não vale nada, dinheiro não vale nada. Apenas Jesus é que consola o nosso coração. Apenas Jesus é que conforta o nosso coração. Apenas Jesus é quem pode fazer o milagre, porque está nas mãos dele. E a única coisa que a gente precisa ter é fé. Se tu fizer, tu és Deus. Se não fizer, tu continua sendo Deus. Não é apenas uma música, mas entender que é uma oração e que é fato e é verdade. Talvez a Bíblia não relata se foi uma doença, se foi um acidente, o que aconteceu para que esse homem ficasse cego. Mas talvez procurado de várias formas algum recurso para que ele conseguisse tornar a ver, e não conseguia de forma nenhuma. Mas havia uma oportunidade. Jesus no momento está passando por Jericó. E ele coloca em seu coração: eu vou gritar. Eu vou clamar, eu vou chamar a atenção de Jesus de alguma forma.
Mas a única coisa que eu tenho para chamar a atenção dele é a minha corda vocálica. Eu vou gritar. Uma grande multidão passava. Era uma grande multidão que ali estava passando. E aquele cego, mendigo, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Compaixão, um ato divino. Porque a gente não tem compaixão das pessoas. A gente tem compaixão de quem a gente ama. A irmã trabalha em medicina. Já viu várias situações dentro dos hospitais. Mas nunca foi tão difícil como dessa vez. Nunca foi tão difícil. Agora começou a enxergar com outros olhos. Sentir de uma forma diferente. Porque agora é quem eu amo que ali está. A multidão ali não tinha compaixão, não tinha esse ato divino. E elas começam a dizer: cala-te, para de fazer barulho. Mas de maneira nenhuma ele parava. Ele gritava cada vez mais. Jesus, ele para e diz: vai lá e chama ele. Aqueles que estavam mandando ele se calar, agora vai lá e chama ele e leva ele até a presença de Jesus. Não é diferente em nossas vidas. Uma grande multidão está tentando nos calar. Uma grande multidão está tentando nos fazer parar. Que Deus é esse que tu serve? Que essas coisas acontecem. Tu estava lá na igreja orando, estava sempre lá na igreja, tu estava sempre cultuando, tu não perdia um culto, tu só vive orando, tu só vive fazendo isso, tu deixou de fazer aquilo, deixou de fazer isso, e Deus faz isso acontecer. Que Deus é esse? Porque enquanto tem muita gente orando, tem muita gente tentando nos fazer parar e desistir. Tem muita gente tentando nos fazer parar e desistir da nossa caminhada. Que Deus é esse? Porque nós entendemos que se nós estamos na igreja, fazendo a vontade de Deus, se nós estamos cada dia procurando nos santificar diante de Deus, essas coisas não eram para nos acontecer. Não é verdade? A gente não pensa dessa forma. Nós acreditamos que a gente pensa de uma forma egoísta. Eu sou crente, estou lutando pela minha salvação, sou filho, servo de Deus, nada vai me acontecer. Agora aquele que não é crente vai acontecer. Porque eu já pensei assim várias vezes, principalmente logo quando eu me converti. Tive várias experiências com isso. Eu lembro que uma vez eu ia passando e tinha uma festa, na época de São João. Estava o povo lá, e aquela festa toda, disse: mas Jesus, porque o Senhor não manda um raio e acaba com esse povo tudo. Aí o Espírito Santo, ele falou no meu coração: quantos anos você passou nisso aí? Quanto tempo você não passou nisso aí? Mas tinha alguém orando pela minha vida, para que um dia eu pudesse estar aqui. Mas o inimigo das nossas almas, ele não está satisfeito com isso. Ele quer acabar com a nossa fé. Eu conversava com a minha esposa em casa, porque sempre chegava aqui no culto pela manhã, o irmão estava sempre ali. E um dia a gente estava conversando que ele estava orando muito pela sua esposa. Aí agora vem essa luta. Disse: meu Deus, essa luta não acaba nunca não, hein? A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, ou por esforço. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quando eu leio a Bíblia, eu entendo que existe uma diferença em alguns milagres. Porque quando a gente vai ler a Bíblia em Marcos capítulo número 8, vai ter a cura de um cego também. Um cego que as pessoas levou até Jesus e que pediu a Jesus para que Jesus fizesse um milagre na vida dele. Jesus pega pelas suas mãos, leva para fora da cidade,
cospe em suas mãos, faz uma saliva, põe nos olhos dele, diz: e agora o que vê? Ele diz: eu vejo homens, mas sai como árvore. Ele estava vendo tudo embaçado. Aí Jesus mais uma vez toca as suas vistas, e agora o que vê? Eu agora vejo tudo perfeitamente. A Bíblia vai falar de um homem, 38 anos, esperando por um milagre no tanque de Betesda, porque dizia que quando os anjos caíam lá, em algum tempo mexia as águas, aquele que pulasse primeiro era curado. Aí Jesus chega até aquele homem: homem, o que tu queres? Estás precisando de quê? Aí ele diz: olha, mestre, eu queria entrar lá, mas toda vez que o anjo vem, mexe as águas, alguém pula primeiro do que eu. Aí Jesus pega na mão daquele homem e diz: toma o teu leito e anda, vai embora. Estás curado. Estás curado. A Bíblia vai falar sobre um paralítico em Cafarnaum, onde 4 pessoas levaram aquele paralítico. Desce ele pelo eirado até o meio, ali onde Jesus estava. E Jesus olha para aquele homem e diz: a tua fé te salvou. Percebeu que houve uma diferença? Aqueles que foram pela fé dos outros só foram curados da sua enfermidade física. Mas aquele que foi através da sua própria fé, além de ser curado da sua enfermidade física, Jesus já decretou: a sua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, ela atravessou uma grande multidão, uma grande barreira, para chegar até Jesus e tocar na orla das suas vestes. Aí Jesus diz: mulher, a tua fé te salvou. Quando a gente chega até Jesus, quando a gente clama a Jesus, Ele faz um milagre em nossas vidas. Jesus, Ele opera grandes milagres em nossas vidas. Bartimeu, cego, mendigo, ele estava à beira do caminho, e aquele que poderia lhe trazer esperança de enxergar novamente, ali ia passando, e ele grita de uma forma fervorosa, e ele chega até a presença de Jesus agora, e Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? O que é que você está precisando? Qual a sua maior necessidade? Ele sabia que ele poderia fazer um milagre. Ele disse: eu quero tornar a ver. Eu quero voltar a enxergar. Eu quero poder trabalhar de uma forma digna. Eu quero poder sustentar minha família. Eu quero poder o templo adorar. Eu quero ver. E Jesus agora olha para aquele homem e diz: a tua fé te salvou. Aquela multidão ali estava olhando o que ali estava acontecendo. Aquela multidão estava apenas olhando, observando o que ali estava acontecendo. Eu comecei a me perguntar: será que no meio dessa multidão, quantas pessoas não tinha que precisava de um milagre? Quantas pessoas ali não tinha que precisava ser curado de alguma coisa? Quantas pessoas ali não tinha que precisava de um milagre em sua vida? Quantas pessoas não tinha? Havia necessidade, mas não havia fé. Havia uma necessidade, mas não acreditavam o suficiente que ele poderia fazer o milagre. Quando a gente vai ler em Mateus, a mesma história, Mateus vai descrever de uma forma diferente. Ele vai dizer que eram 2 cegos. E Mateus vai dizer que ambos gritavam, e que ambos foram à presença de Jesus, e que ambos foram curados. Marcos, ele só cita um cego. E eu fiquei me perguntando por que isso. A Bíblia está se contradizendo? Não, mas é a forma que se escreve. As pessoas que aqui estão, se sair daqui, chegar em casa e for descrever como foi o culto, e a gente for ler cada uma das pessoas que escreveu, cada uma delas escreveu de uma forma diferente, mas o acontecido foi só um.
Mas aí eu começo a imaginar, talvez Bartimeu, filho de Timeu, ele gritou de uma forma mais eloquente. Talvez ele balançava as mãos. Talvez ele está fazendo alguma coisa diferente que chamava a atenção. Ele se destacou, ele chamou a atenção de alguma forma. E é por isso que Marcos escreve e fala apenas nele. Doutor Lucas, que não foi um discípulo, que não andava ali com Jesus, mas que ele diz em suas cartas no começo, que ele escreveu de uma forma, ele procurou, investigou e escreveu de uma forma minuciosa, com muito cuidado. Vai falar da mesma história, mas aí ele só cita um, e ele não fala o nome do cego, ele só fala que era um homem cego. Mas mais me chama a atenção o que Marcos escreveu: Bartimeu, filho de Timeu. E quando aqueles homens chegam e chamam ele, diz: olha, te acalma, o mestre te chama. Você conseguiu chamar a atenção do mestre. A única coisa que ele tinha, ele jogou fora, que era a sua capa. Para não se aquecer do frio, diz que ele saltou e ele joga a sua capa fora e vai até a presença de Jesus. O milagre nem aconteceu, mas a fé dele era tão grande que ele disse: já não preciso mais dessa capa, porque quando eu voltar dali eu vou estar enxergando. Eu não vou mais precisar. Eu não vou mais precisar disso não, porque o dono do milagre é estar aqui. Eu clamei, ele me ouviu, e o milagre vai acontecer na minha vida. Glória a Deus. Não importa. Não importa as percas. Importa que o milagre vai acontecer. Nas nossas vidas, vamos perder muito, mas vamos ter muita vitória. Jesus, ele vai operar um milagre na vida de cada uma das pessoas. Jesus, ele vai fazer milagre para dizer: eu sou Jesus, eu ainda opero um milagre hoje, assim como eu operava no passado. Não importa a situação, não importa que os homens, ele diga: não tem mais jeito. Ele está dizendo: tem jeito sim. A medicina diz: não tem mais jeito, mas ele diz: ei, eu sou o dono da medicina, tem jeito sim, eu vou fazer. Os homens dão o diagnóstico dele, mas a última palavra sempre é do Senhor. A última palavra sempre é do Senhor. O cego, que agora chega até a presença de Jesus, Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ver. Que eu torne a ver. E Jesus agora opera um milagre na vida dele. A tua fé te salvou. Estás curado. A primeira coisa que ele fez foi seguir a Jesus, foi para o templo, foi adorar, foi clamar, foi dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No meio daquele caminho, as pessoas que passavam e que ali via, o que é que aconteceu? Tu estás vendo? Foi Jesus, o filho de Davi, foi Jesus o Nazareno. Ele tocou em minha vista e me curou. Eu era cego e agora eu enxergo, porque ele fez um milagre. Eu clamei por compaixão e ele ouviu e fez um milagre em minha vida. Aleluia. As pessoas que dizem que não tem mais jeito, as pessoas que ali estavam mandando ele se calar, as pessoas que não acreditavam que o milagre ia acontecer na vida dele, agora estavam pulando e saltando e glorificando a Deus, dizendo: Deus verdadeiramente faz o milagre. Deus, ele tem feito milagre em nossas vidas. Deus, ele vai continuar fazendo milagre em nossa vida. A gente só precisa ter fé. A gente só precisa esperar. Nós só precisamos confiar no Senhor, porque Ele é o dono do milagre. Ele é o Jesus que nós servimos. A nossa vinda para aqui não é em vão. Às vezes que nós colocamos nossos joelhos no chão para orar e clamar a Jesus, não é em vão. Pela sua vida ou pela vida de outras pessoas, não é em vão. Clama a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes.
O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para dar a vitória a Daniel, é o Deus que está fazendo milagre em nossas vidas. É o Deus que vai continuar fazendo milagre em nossas vidas. O mesmo Deus que ele ouviu o cego clamando à beira do caminho, no meio de uma grande multidão, de um grande alvoroço, é o Deus que está ouvindo a tua oração. É o Deus que está ouvindo o teu clamor. É o Deus que está parando para atender o teu chamado. Ele parou e ouviu o teu clamor. Ele viu o teu clamor. Ele viu que você não murmurou. Ele viu que mesmo naquela situação você continuou confiando em Deus. E grandes coisas Ele vai fazer através da tua vida e desse testemunho. Porque muitas pessoas ainda vão se converter através da tua vida e através do teu testemunho. E um dia você vai entender. Você vai dizer, agora eu entendo porque eu passei por tudo aquilo. Porque Ele vai dizer, o que eu faço hoje, você não entende. Você vai entender depois. Depois nós vamos entender o porquê de tudo isso. Depois nós vamos entender o porquê todo esse sofrimento. Porquê de toda essa agonia. Eu tenho certeza que a fé dessa família agora aumentou 100%. A barrinha foi lá para cima. E Deus vai continuar fazendo coisas grandes. Deus vai continuar fazendo coisas grandes na nossa vida e através das nossas vidas. Fica de pé, vamos estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor. Na manhã desse dia, o Senhor Ele ministrou em nossos corações que mesmo que a nossa fé seja tamanho de um grão de mostarda, mas nós precisamos ter fé. Por mais que a gente ache, mas eu estou fraco, eu não consigo. Mas a gente precisa ter fé. Nós precisamos crer, continuar crendo que Ele é quem dá a última palavra. Que Ele é quem vai fazer o milagre em nossas vidas. Porque Ele é o Deus que faz o milagre. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Mas também se Ele não fizer, nós temos que adorar Ele, porque Ele continua sendo Deus. E Ele age na vida das pessoas de forma diferente. Eu lembro que na minha família, a minha tia se converteu. E ela orava muito para que os filhos dela se convertessem. Eles não se convertiam de jeito nenhum. E foi uma época que eu quase parava a minha caminhada na fé. Porque a minha tia me ligou e disse, meu filho, ore por mim. Eu estou doente, ore por mim. Eu disse que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E uma fé muito grande. 2 ou 3 dias depois, eu recebo a notícia que a minha tia morreu. Isso me machucou muito. Eu falei para ela que não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E por que o Senhor deixou acontecer isso? Aí hoje eu vejo meus primos tudo convertido, tudo na igreja, tudo adorando ao Senhor. Eu digo, Jesus tinha um propósito. Tinha um propósito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado e exaltado é o Teu santo nome, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, na manhã desse dia, Te glorificando, exaltando o Teu nome. Porque grandes coisas o Senhor fez por nós, e o Senhor ainda vai continuar fazendo, Senhor. Pai, obrigado. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos pela oportunidade do Senhor nos deixar vir até aqui. De ouvir esse grande testemunho de milagre a qual o Senhor fez na vida desta família, Senhor da glória. E ouvir as Tuas palavras, ó Senhor. Que nós devemos ter fé, que nós devemos clamar, que nós não podemos parar de clamar, que nós temos que orar incessantemente, porque o milagre vai acontecer. Não é no meu dia, não é no meu tempo, mas é no Teu tempo, é na Tua hora, Senhor. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, continua, Senhor da glória, nos ajudando a ter fé a cada dia. Continua nos dando força para suportar as adversidades, ó Senhor da glória. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo,
Que o teu nome, Senhor, seja